O papel regulador do Estado é fundamental para organizar, supervisionar e orientar setores de interesse público, garantindo que atividades econômicas estratégicas, serviços essenciais e mercados específicos funcionem de maneira eficiente, segura e justa. A regulação nasce da necessidade de equilibrar interesses da sociedade, do Estado e de agentes privados, assegurando que o direito de acesso a bens e serviços essenciais seja protegido, sem comprometer a sustentabilidade econômica e a concorrência. Entre os pressupostos da regulação estão a existência de serviços públicos ou atividades econômicas de caráter estratégico, onde há necessidade de fiscalização, controle e normas específicas. E a possibilidade de falhas de mercado, abuso de poder econômico ou desigualdade de acesso, que justificam a intervenção do Estado. Os objetivos da regulação incluem garantir a qualidade e continuidade dos serviços prestados, proteger os direitos dos usuários e consumidores, promover eficiência econômica, assegurar a concorrência e prevenir práticas abusivas. Para alcançar esses objetivos, o Estado dispõe de diversos instrumentos regulatórios, como normas, contratos de concessão, fiscalizações, tarifas, padrões de desempenho, metas de qualidade e mecanismos de sanção. A atuação regulatória exige equilíbrio entre autoridade, transparência, previsibilidade e flexibilidade, de modo que as decisões tomadas atendam ao interesse público e promovam segurança jurídica. As agências reguladoras surgem como instrumentos especializados do Estado para executar funções de regulação e fiscalização. Historicamente, elas começaram a se estruturar no Brasil na década de 1990, no contexto de abertura econômica, privatizações e expansão de serviços públicos delegados à iniciativa privada. O objetivo foi criar órgãos com autonomia técnica, administrativa e financeira, capazes de tomar decisões imparciais, proteger o interesse público e garantir que as regras do setor fossem cumpridas. O conceito de agência reguladora envolve a existência de um ente público dotado de poder normativo e fiscalizador, com independência em relação à política partidária, mas vinculado aos princípios constitucionais e à supervisão do Estado. A estrutura jurídica das agências reguladoras é definida por lei e envolve autonomia funcional, administrativa e orçamentária, possibilitando que atuem com independência técnica e imparcialidade. Elas possuem competências específicas estabelecidas por normas legais, incluindo a elaboração de regulamentos, fiscalização de serviços, definição de padrões de qualidade, estabelecimento de tarifas, emissão de licenças e autorizações, aplicação de sanções e mediação de conflitos entre prestadores de serviços e usuários. A organização interna inclui conselhos, diretorias, órgãos técnicos e unidades de fiscalização, garantindo que todas as áreas da regulação sejam atendidas de forma coordenada e eficiente. O controle das agências reguladoras é exercido de forma múltipla. Internamente, há auditorias e órgãos de controle, que garantem a legalidade e eficiência das decisões. Externamente, o Poder Legislativo acompanha a atuação das agências por meio de comissões de fiscalização, apreciação de relatórios e debates públicos. O Poder Judiciário atua para assegurar que atos ilegais ou abusivos sejam corrigidos, enquanto órgãos de controle externo, como tribunais de contas, verificam a correta aplicação de recursos e o cumprimento de normas. Esse sistema de controle garante que as agências atuem com transparência, responsabilidade e em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. Para um agente de suporte à regulação, compreender o papel do Estado regulador e o funcionamento das agências reguladoras é essencial. Esse conhecimento
permite entender como normas e políticas setoriais são aplicadas, como os serviços públicos são fiscalizados, como garantir direitos de usuários e consumidores, e como atuar no acompanhamento de processos administrativos, contratos e indicadores de desempenho. A compreensão dos objetivos, instrumentos, funções e mecanismos de controle das agências é fundamental para promover regulação eficiente, transparente e voltada ao interesse público, garantindo que os serviços essenciais sejam prestados com qualidade, continuidade e justiça. As agências reguladoras desempenham um papel estratégico dentro da administração pública e sua atuação está diretamente relacionada à autonomia administrativa e ao poder normativo. A autonomia administrativa garante que essas entidades possam tomar decisões técnicas e gerenciais de forma independente, sem interferências políticas ou partidárias, assegurando imparcialidade e segurança jurídica. Essa autonomia abrange a gestão de pessoal, recursos financeiros, organização interna e planejamento de atividades, permitindo que a agência funcione de maneira eficiente e focada em seus objetivos regulatórios. O poder normativo das agências reguladoras é a prerrogativa de editar normas complementares às leis que regem os setores sob sua responsabilidade. Por meio desse poder, as agências definem regras detalhadas sobre qualidade dos serviços, padrões técnicos, requisitos de segurança, tarifas, contratos, licenças e autorizações. O exercício desse poder deve respeitar os princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo que as normas tenham fundamentação legal, sejam transparentes e atendam ao interesse público. O contexto da reforma do Estado reforçou a importância das agências reguladoras como instrumentos de modernização da administração pública. Com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente, transparente e responsivo, a reforma destacou a necessidade de criar órgãos especializados capazes de supervisionar atividades complexas, promover concorrência, proteger usuários e assegurar que serviços essenciais sejam prestados com qualidade. Nesse sentido, as agências se consolidaram como instrumentos fundamentais para implementar políticas públicas, fiscalizar contratos, mediar conflitos e garantir que a atuação de prestadores de serviços seja compatível com o interesse coletivo. Para garantir eficiência, transparência e avaliação contínua, as agências reguladoras adotam boas práticas regulatórias, entre elas a análise de impacto regulatório, conhecida como AIR. A AIR é um procedimento técnico que avalia os efeitos potenciais de normas ou regulamentações antes de sua implementação, considerando impactos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos, além de custos e benefícios para usuários e prestadores. Complementarmente, a avaliação de resultado regulatório, ou RRR, analisa os efeitos reais das normas e políticas após sua implementação, verificando se os objetivos planejados foram atingidos, se houve eficiência, melhoria na qualidade dos serviços e se os direitos dos usuários foram efetivamente protegidos. Outro instrumento essencial de boas práticas é a agenda regulatória, que organiza prioridades, temas e cronogramas de atuação da agência, garantindo planejamento, transparência e previsibilidade. Essa agenda permite que cidadãos, empresas e órgãos públicos acompanhem e participem do processo regulatório, fortalecendo o controle social e a participação da sociedade na elaboração de normas e na definição de políticas públicas. A participação e o controle social são fundamentais para legitimar a atuação das agências, possibilitando consultas públicas, audiências e mecanismos de diálogo que assegurem que os interesses da população sejam considerados. Um exemplo prático da aplicação desses princípios é a Deliberação ARCESP número 1466 de 2023, que estabelece diretrizes regulatórias específicas dentro do setor de saneamento e energia no Estado de São Paulo. Essa deliberação define parâmetros de fiscalização, indicadores de desempenho, procedimentos para monitoramento de serviços e critérios para avaliação da qualidade e continuidade das atividades prestadas pelas concessionárias e permissionárias. A deliberação reforça a transparência, a responsabilidade dos prestadores de serviço e a proteção dos direitos dos usuários, servindo como modelo de como boas práticas regulatórias podem ser aplicadas de forma efetiva, combinando planejamento, análise técnica e participação social.
Para um agente de suporte à regulação, compreender a autonomia administrativa, o poder normativo, as boas práticas regulatórias e os instrumentos como a RRR e a agenda regulatória é essencial. Esse conhecimento permite atuar na fiscalização, monitoramento e análise de políticas públicas e contratos, avaliar a eficiência e impacto das normas, orientar processos internos e externos e garantir que os serviços regulados atendam às expectativas da sociedade. A compreensão detalhada de deliberações como a ARCESP número 1466 de 2023 também permite que o agente acompanhe a execução de normas, assegure conformidade e contribua para decisões baseadas em dados, evidências e interesse público, fortalecendo a regulação, a transparência e a confiança da população nos serviços essenciais. As boas práticas de fiscalização são fundamentais para garantir que os serviços públicos e as atividades econômicas reguladas atendam aos padrões de qualidade, eficiência e legalidade estabelecidos pela regulação. Fiscalizar não significa apenas verificar se normas estão sendo cumpridas, mas também avaliar o desempenho das empresas ou prestadores de serviço, identificar riscos, prevenir irregularidades, orientar melhorias e assegurar que os direitos dos usuários sejam respeitados. Uma fiscalização eficaz combina monitoramento contínuo, análise de indicadores, auditorias e inspeções em loco e uso de tecnologias de informação, permitindo que a atuação da agência reguladora seja proativa, baseada em evidências e voltada para resultados. Para compreender a importância da fiscalização, é essencial entender o conceito de falhas de mercado. Falhas de mercado ocorrem quando o funcionamento do mercado sozinho não consegue alocar recursos de forma eficiente ou justa, prejudicando consumidores, sociedade ou economia como um todo. Entre os tipos mais comuns de falhas de mercado estão o poder de mercado, que ocorre quando uma empresa ou grupo domina determinado setor e consegue influenciar preços, reduzir a concorrência e limitar o acesso de usuários, a assimetria de informação, que acontece quando uma das partes possui mais informações que a outra, dificultando escolhas conscientes e justas, a existência de bens públicos, que são produtos ou serviços não excludentes e não rivais, como segurança, iluminação pública ou saneamento básico, que dificilmente seriam fornecidos de forma adequada apenas pelo mercado, e as externalidades, que representam efeitos indiretos das ações de um agente sobre terceiros, podendo ser positivos ou negativos, como poluição ou benefícios sociais de investimentos em educação e saúde. As falhas de governo, por sua vez, referem-se a situações em que a intervenção do Estado, mesmo com boas intenções, não consegue atingir seus objetivos ou gera resultados ineficientes. Elas podem ocorrer devido a problemas de planejamento, burocracia excessiva, falta de informação, incentivos inadequados, corrupção ou ineficiência na gestão de recursos públicos. Enquanto as falhas de mercado justificam a atuação regulatória para corrigir distorções, as falhas de governo reforçam a necessidade de uma fiscalização bem planejada, com transparência, dados confiáveis, responsabilização de gestores e avaliação contínua de políticas públicas. As boas práticas de fiscalização, portanto, incluem identificar riscos e falhas, planejar ações de monitoramento, definir indicadores de desempenho, utilizar tecnologias de informação, registrar dados de forma organizada, elaborar relatórios detalhados e propor medidas corretivas. Também envolve a comunicação transparente com os usuários e com os prestadores de serviço, garantindo que todos conheçam suas obrigações, direitos e responsabilidades. Essa abordagem permite prevenir problemas, melhorar a eficiência dos serviços regulados, fortalecer a confiança do público e garantir que os objetivos de interesse coletivo sejam alcançados. Para um agente de suporte à regulação, compreender falhas de mercado, falhas de governo e boas práticas de fiscalização é essencial. Esse conhecimento permite analisar riscos, monitorar contratos e serviços, interpretar indicadores, identificar desvios ou irregularidades, propor medidas corretivas e assegurar que os serviços regulados sejam prestados com qualidade, continuidade e justiça. A compreensão detalhada desses conceitos também fortalece a capacidade do agente de atuar de forma proativa, ética e eficiente, promovendo o equilíbrio entre interesses da sociedade, do Estado e dos prestadores de serviço, garantindo que a regulação cumpra seu papel de proteger usuários e assegurar o interesse público.
O conceito de indústria de rede está relacionado a setores econômicos em que a prestação de serviços depende de uma infraestrutura interconectada, normalmente de grande escala, em que a operação eficiente depende da integração de diversos agentes e tecnologias. Exemplos clássicos de indústrias de rede incluem energia elétrica, telecomunicações, saneamento e transportes urbanos. Nessas indústrias, a eficiência, a confiabilidade e a continuidade dos serviços dependem de investimentos em infraestrutura, manutenção de sistemas interligados e coordenação de operações complexas, tornando a regulação e fiscalização ainda mais essenciais. A indústria de rede exige atenção especial à qualidade do serviço, à segurança, à cobertura e à universalidade, uma vez que falhas podem gerar impactos significativos para a sociedade e economia. A teoria de custos de transação é uma abordagem econômica que ajuda a explicar como as organizações estruturam suas atividades para minimizar custos relacionados à negociação, contratação e execução de serviços ou bens. Na perspectiva da regulação, essa teoria mostra que contratos, concessões e parcerias público-privadas devem ser desenhados de forma a reduzir riscos, prevenir conflitos e otimizar recursos. Os custos de transação podem incluir tempo, esforço, despesas administrativas, riscos de descumprimento e incertezas, e quanto melhor forem previstos e geridos, maior será a eficiência do serviço prestado. Essa teoria também fundamenta a importância de mecanismos de fiscalização e monitoramento, permitindo que a administração identifique problemas de execução, custos excessivos ou práticas ineficientes antes que causem prejuízos ao público. Noções de gerenciamento, controle e garantia da qualidade são essenciais para assegurar que os serviços prestados atendam aos padrões esperados, sejam confiáveis e satisfaçam os direitos dos usuários. Gerenciamento envolve planejamento, coordenação de recursos, definição de responsabilidades, estabelecimento de metas e acompanhamento de indicadores de desempenho. O controle da qualidade consiste em monitorar processos, identificar desvios ou falhas, aplicar correções e assegurar que os resultados estejam alinhados com os padrões definidos pela regulação. A garantia da qualidade, por sua vez, vai além do controle, englobando sistemas de prevenção, manutenção de registros detalhados, auditorias internas e externas, treinamento contínuo de equipes e adoção de melhores práticas internacionais. A auditoria da qualidade é uma ferramenta estratégica que permite avaliar de forma sistemática se os serviços estão sendo prestados conforme os padrões estabelecidos, contratos ou normas regulatórias. Ela envolve a coleta de dados, análise de procedimentos, verificação de indicadores, inspeções de campo e emissão de relatórios detalhados, permitindo identificar problemas, propor melhorias e assegurar a transparência do processo. A auditoria da qualidade também fornece subsídios para decisões regulatórias, como ajustes de tarifas, aplicação de sanções, revisão de contratos ou implementação de programas de incentivo à eficiência e melhoria contínua. Para um agente de suporte à regulação, compreender o conceito de indústria de rede, a teoria de custos de transação e os princípios de gerenciamento, controle e auditoria da qualidade é fundamental. Esse conhecimento permite avaliar contratos, monitorar serviços essenciais, identificar riscos operacionais, propor medidas corretivas e garantir que os serviços regulados sejam prestados de forma eficiente, segura e confiável. A aplicação desses conceitos fortalece a regulação, assegura a proteção aos usuários, promove o uso racional de recursos e contribui para a melhoria contínua dos serviços de infraestrutura, garantindo que o interesse público seja sempre priorizado. O Decreto número 69.328 de 2025 aprovou o novo Código de Ética da Administração Pública Direta e Autárquica do Estado de São Paulo. Esse decreto estabelece que todos os agentes públicos estaduais devem pautar seu comportamento por princípios e valores que orientem a integridade, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a eficiência, a finalidade, a motivação e a razoabilidade. O objetivo é criar regras claras de conduta para evitar desvios e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas.
A norma permite que cada órgão edite orientações específicas e que a Controladoria Geral do Estado publique cartilhas simplificadas para facilitar a compreensão do código por todos os servidores. Antes disso, o Decreto número 67.683 de 2023 instituiu o Plano Estadual de Promoção de Integridade, que deve ser adotado por todos os órgãos e entidades da administração direta e autárquica do Estado. Esse plano estabelece noções de análise e gerenciamento de risco, são fundamentais para que a regulação de serviços públicos seja eficaz, eficiente e voltada à proteção do interesse público. A análise de risco consiste em identificar, avaliar e priorizar os fatores que podem comprometer a qualidade, continuidade ou segurança dos serviços prestados, considerando aspectos operacionais, financeiros, técnicos e legais. O gerenciamento de risco vai além da identificação, englobando a implementação de medidas preventivas e corretivas, a alocação adequada de recursos, a definição de responsabilidades e a criação de mecanismos de monitoramento contínuo. O objetivo é minimizar impactos negativos, reduzir a probabilidade de falhas e assegurar que os serviços regulados sejam prestados de forma confiável e segura para a sociedade. A fiscalização responsiva é uma abordagem moderna e estratégica de supervisão que utiliza informações, dados e indicadores para direcionar ações de fiscalização de acordo com o risco e a gravidade das irregularidades. Ao invés de uma fiscalização puramente formal ou rotineira, a fiscalização responsiva prioriza áreas de maior risco, concentra esforços onde há maior probabilidade de falhas, aplica sanções de forma proporcional e incentiva o cumprimento voluntário das normas pelos prestadores de serviços. Essa abordagem permite que os recursos da agência reguladora sejam utilizados de forma mais eficiente, tornando a fiscalização mais ágil, precisa e voltada para resultados concretos. Além disso, a fiscalização responsiva promove a prevenção de irregularidades, incentivando prestadores a adotar boas práticas e a corrigir problemas antes que causem impactos significativos à sociedade. O processo administrativo sancionador é um instrumento formal utilizado pela administração pública para apurar irregularidades, responsabilizar agentes ou prestadores de serviço e aplicar sanções previstas em lei. Ele garante que medidas punitivas sejam tomadas de forma legal, transparente e imparcial, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O processo sancionador envolve várias etapas, incluindo a instauração do procedimento, a coleta de provas, a notificação das partes envolvidas, a análise étnica e jurídica dos fatos, a apresentação de defesa e, finalmente, a aplicação de penalidades quando comprovadas irregularidades. As sanções podem variar desde advertências, multas e suspensão de atividades, até a caducidade de concessões ou permissões, dependendo da gravidade da infração. A combinação de análise e gerenciamento de risco, fiscalização responsiva e processo administrativo sancionador é essencial para uma regulação eficiente. A análise de risco orienta onde concentrar esforços e recursos. A fiscalização responsiva garante que a supervisão seja ágil e direcionada, e o processo sancionador assegura que as irregularidades sejam tratadas de forma justa e legal, promovendo a correção de problemas e a prevenção de futuras falhas. Essa integração fortalece a atuação da agência reguladora, protege os direitos dos usuários e mantém a confiança da sociedade nos serviços prestados. Para um agente de suporte à regulação, compreender esses conceitos é fundamental. Ele deve ser capaz de identificar riscos, interpretar indicadores de desempenho, monitorar serviços, propor medidas preventivas, acompanhar inspeções e auditorias, além de auxiliar na condução de processos administrativos sancionadores, garantindo que todos os procedimentos legais sejam respeitados. Esse conhecimento permite ao agente atuar de forma proativa, orientando prestadores de serviço, prevenindo problemas, assegurando a qualidade e continuidade dos serviços e contribuindo para que a regulação cumpra seu papel de proteger o interesse público, promover eficiência e assegurar transparência na gestão de serviços essenciais. A criação de programas de integridade com estrutura organizada para prevenir, detectar e punir práticas de corrupção, fraudes ou desvios éticos, cada órgão deve implantar sua própria unidade de gestão de integridade, encarregada de coordenar as ações de governança, gestão de riscos,
comunicação, capacitação, monitoramento e implementação das medidas previstas. A Controladoria Geral de Estado atua como órgão central, definindo normas, orientando as unidades de integridade e supervisionando a execução dos programas. Complementando esse conjunto de normas, o Decreto número 68.158 de 2023 instituiu a Política de Gestão de Riscos da Administração Pública do Estado de São Paulo, voltada a identificar, avaliar e tratar riscos relativos à integridade, à conformidade e à eficiência da gestão pública. Essa política reforça a ideia de que agir com ética não é apenas um valor, mas também um procedimento estruturado, com prevenção e controle como pilares. Cada órgão deve mapear seus riscos, adotar medidas preventivas e garantir transparência e responsabilidade. O Decreto número 69.474 de 2025 trata especificamente do tema do conflito de interesses na administração pública direta e autárquica. Ele define situações em que agentes públicos, mesmo em licença ou afastamento, devem observar restrições quanto a atividades privadas, vínculos ou decisões que possam conflitar com o interesse público. O decreto impõe obrigações de declaração de conflito de interesses para ocupantes de cargos de alta relevância, conselhos de administração e diretorias de entidades vinculadas ao Estado, com mecanismos de controle e sanções previstas. Por fim, o Decreto número 69.475 de 2025 regulamenta a divulgação de compromissos públicos e a concessão de hospitalidades, brindes ou presentes a agentes públicos da administração estadual. O objetivo é evitar favorecimentos indevidos, manter a transparência nas relações com o setor privado e garantir que a conduta dos servidores públicos esteja alinhada com os princípios de probidade, imparcialidade e integridade previstos no Código de Ética. Em conjunto, essas normas formam uma estrutura de governança, integridade e conduta ética no serviço público do Estado de São Paulo. Elas não servem apenas como textos de referência, mas como instrumentos concretos para orientar o dia a dia do servidor, orientar decisões, prevenir desvios, promover transparência e tornar a administração mais confiável para a sociedade. A legislação pertinente à Arcesp estabelece a base legal e institucional para a atuação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, definindo competências, estrutura, regras de funcionamento e diretrizes para a regulação, fiscalização e controle de serviços públicos delegados. A Lei Complementar 1025 de 2007 é a norma que institui a Arcesp, criando o órgão, definindo sua finalidade, estrutura organizacional, atribuições e princípios de atuação. Essa lei estabelece que a agência tem por missão regular, fiscalizar e acompanhar os serviços de saneamento e energia elétrica no Estado, garantindo que sejam prestados com qualidade, continuidade, eficiência e respeito aos direitos dos usuários. A Lei Complementar 1322 de 2018 atualiza e amplia o escopo de atuação da Arcesp, detalhando competências adicionais e modernizando procedimentos internos, além de reforçar a importância da transparência, da prestação de contas e da participação social na regulação. Essa lei também prevê mecanismos de integração com outros órgãos e entidades públicas, permitindo que a agência coordene ações e compartilhe informações estratégicas para melhorar a fiscalização e a regulação do setor. Mais recentemente, a Lei Complementar 1413 de 2024 trouxe inovações voltadas à governança e ao fortalecimento institucional da Arcesp. Ela estabelece diretrizes sobre planejamento estratégico, critérios de avaliação de desempenho, mecanismos de controle interno e externo e orientações sobre contratação de serviços e aquisição de tecnologia para suporte à regulação. A lei reforça a autonomia da agência, garantindo independência técnica, administrativa e orçamentária, condições essenciais para que a Arcesp possa atuar de forma imparcial e eficaz na supervisão de concessionárias e permissionárias. O Decreto 69.339 de 2025 regulamenta aspectos administrativos e operacionais da agência, detalhando regras sobre estrutura interna,
competências das diretorias e unidades técnicas, processos decisórios, padrões de governança, prestação de contas e comunicação com o público e com os órgãos de controle. Ele orienta sobre como devem ser conduzidos os processos administrativos, desde a elaboração de normas e resoluções até a fiscalização, monitoramento e aplicação de medidas corretivas, garantindo que as ações da agência estejam alinhadas aos princípios constitucionais e à legislação estadual. O regimento interno da Arcesp, estabelecido pela Deliberação Arcesp número 1649, de 12 de fevereiro de 2025, organiza detalhadamente a estrutura, funcionamento e competências da agência. Ele define o papel das diretorias, conselhos e unidades técnicas, estabelece fluxos de trabalho, delegações de competência, procedimentos internos e regras de tomada de decisão, garantindo eficiência, transparência e previsibilidade nas ações da agência. O regimento também disciplina o relacionamento com os prestadores de serviços regulados, os usuários e outros órgãos públicos, reforçando mecanismos de participação social, consulta pública e prestação de contas, elementos essenciais para legitimar e qualificar a atuação regulatória. Em conjunto, essas normas formam o arcabouço legal e institucional que orienta toda a atuação da Arcesp. Para um agente de suporte à regulação, compreender essa legislação é essencial para conhecer os limites e responsabilidades da agência, interpretar corretamente normas e deliberações, acompanhar processos administrativos, monitorar contratos e serviços e apoiar a fiscalização. Esse conhecimento garante que a regulação seja conduzida de forma ética, eficiente e transparente, promovendo proteção aos usuários, incentivo à melhoria contínua dos serviços e cumprimento do interesse público. O entendimento detalhado dessas leis, do decreto e do regimento interno também permite que o agente avalie políticas setoriais, contribua para análises técnicas, participe de processos de auditoria e supervisione a execução de serviços delegados. Dessa forma, o agente de suporte à regulação desempenha um papel estratégico, garantindo que a Arcesp atue com excelência, promovendo qualidade, continuidade, acessibilidade e eficiência nos serviços públicos de saneamento e energia elétrica do Estado de São Paulo.